Olá, tudo bem? Já faz um tempinho que eu não gravo nada e esse vídeo hoje é para convidar você a uma reflexão honesta e sincera acerca desse momento que nós estamos vivendo. Qual é a relação do coronavírus, dessa pandemia, com a volta de Jesus Cristo? É exatamente sobre isso que eu gostaria de conversar com você no dia de hoje. Talvez, se você conversar com um economista, ele vai te dar uma visão desse momento a partir das suas lentes, a partir da lente da sua formação. Se você conversar com um historiador, da mesma forma, ele vai te dar uma visão desse momento, uma visão histórica do momento por causa da sua formação como historiador. A ideia aqui é nós fazermos uma leitura deste momento a partir do texto bíblico, a partir da Bíblia, a partir da teologia, não é? E quando nós olhamos para esse momento a partir das lentes da teologia, para que nós possamos ser honestos na interpretação e para que nós possamos ter uma compreensão correta do momento que nós estamos vivendo, nós precisamos fazer uma interpretação de um quadro maior. E a partir daí, então, nós termos uma leitura correta desses acontecimentos. E quando nós olhamos para o texto bíblico, que quadro maior seria esse que nós precisamos analisar? O quadro maior, para mim, a ser observado e interpretado, é o sermão escatológico de Jesus Cristo, que está registrado em Mateus capítulo 24 e também em Marcos capítulo 13. Quando nós pegamos, nós vamos ver que a maioria dos estudiosos dividem esse sermão em 4 partes. E exatamente a primeira parte desse sermão escatológico, ela vai falar de sinais que precedem a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus, especificamente, vai chamar esse período de princípio das dores. Mateus chama de princípio das dores. E que período é esse? Esse período é o período que se estende entre as duas vindas de Jesus Cristo. A primeira vinda de Jesus foi em humilhação, segundo Filipenses capítulo 2, versículo 8, onde diz o seguinte: assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. E a segunda vinda de Jesus Cristo é aquela que nós estamos aguardando, quando ele virá em glória, quando ele vai voltar para julgar toda a humanidade e restaurar toda a criação. Lucas, no capítulo 21, versículo 17, ele vai dizer o seguinte: então, se observará o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Na King James, eu gosto da tradução da King James, que diz que Jesus virá em portentosa glória. Mas e o momento que nós estamos vivendo? Eu acredito que nós estamos num ponto da história que compreende o texto de Lucas 21, a partir do versículo 7. Por quê? Neste texto, Jesus fala dos sinais do final dos tempos. Jesus vai falar de falsos profetas, onde um falso evangelho estaria sendo pregado. E quando nós olhamos para a história da igreja, para a história do mundo, nós percebemos que este falso evangelho, ele é pregado desde o nascimento da igreja. Ele foi profetizado por Cristo. Cristo avisou que isso iria acontecer e nós vemos isso acontecendo desde os primórdios da igreja, onde homens se levantam falando em nome de Deus, no entanto, pregando uma mensagem que é contrária à mensagem do verdadeiro evangelho. Nós vemos Paulo exortando
às igrejas em relação a esse tema. Então isso não acontece desde hoje, isso acontece desde que foi profetizado por Cristo, desde a existência da igreja. No texto de Lucas 21, Jesus ainda vai falar de guerras e revoluções. E é interessante, eu acho que vale a pena ressaltar, que quando Jesus fala neste contexto de guerras, vivia-se a conhecida Pax Romana, que havia sido instituída por Augusto cerca do ano 28 a.C. Roma tinha o domínio, todo o império era dominado por Roma. O Império Romano era grande, era vasto. Então existia ali uma relativa paz. Só que quando nós olhamos para a história, nós vamos perceber que cerca de 40 anos depois que Jesus pronuncia essas palavras, que ele profetiza que isso iria acontecer, começa dentro do próprio império as revoltas. Anos mais tarde, acontecem as invasões bárbaras. E desde então, meus queridos, não houve um único dia de paz em toda a humanidade. Não houve um único dia sem guerra ou rumor de guerra. O texto também vai dizer de grandes terremotos. Quando nós olhamos, nós percebemos que grandes terremotos estão cada vez mais frequentes. Em novembro de 2019, a revista Isto É publicou uma matéria onde ela informava que só na Itália, no ano de 2019, foram mais de, acreditem, 14 mil abalos sísmicos. 14 mil abalos sísmicos. Mas o texto também vai falar de epidemias ou pandemias. O texto fala de propagação de doenças. Propagação de doença. Ela se propaga sem ter um controle. E o que acontece? O texto continua dizendo que isso vai levar a uma devastadora falta de alimentos. Por que isso acontece? Isso se dá pelo colapso do sistema financeiro e das estruturas de governo e sociedade. Quando nós vamos olhar para este momento, em poucos meses, houve um colapso total em todo o sistema mundial. O mundo virou uma bagunça. Vamos mais uma vez olhar para a história. A mais terrível epidemia ou pandemia já registrada na história da humanidade foi a peste negra no século XIV, onde mais da metade da população da Europa e da Ásia morreram. Jesus Cristo, profetizou que isso iria acontecer até a sua segunda vinda, ou seja, até a sua volta, quando todo mundo vai ser restaurado. E vale a pena nós pensarmos do porquê que essas coisas acontecem. Primeiro, precisa ficar muito claro que as calamidades elas irão existir até a volta de Jesus. Essas coisas irão acontecer até a volta de Jesus Cristo. Onde essas coisas elas marcarão o mundo até que Jesus Cristo volte para julgar a humanidade, como já foi falado, e também para restaurar a criação. É ilusão nós acharmos que existirão tempos de paz. Não existirão. Essas coisas precisam acontecer porque elas foram profetizadas por Jesus e elas existirão até a volta de Jesus. E ainda, isso é muito importante, são sinais, observe bem, são sinais de que o mundo caminha para o fim. Essas coisas acontecem como um sinal de que o mundo caminha para o fim. Nós não existe nenhuma base bíblica para nós afirmarmos, determinarmos quando o fim chegará. As calamidades, sejam elas quais forem, não marcam a data do fim. É um erro.
É um erro as pessoas afirmarem que isso vai acontecer agora ou daqui a 1000 anos. O ser humano, nenhum homem tem a capacidade de fazer esse prognóstico, de determinar tempo. Por que isso acontece? Acontece para nos dar a certeza de que o fim virá. E essas coisas acontecem desde que elas foram profetizadas por Jesus Cristo há quase 2000 anos. Então observem bem, não dá para determinar a data. É um erro fazer isso. Isso já aconteceu em alguns momentos da história. Isso não existe. Não existe nenhuma base para se determinar tempos. Ainda, é extremamente necessário que essas coisas aconteçam para mostrar a fragilidade do ser humano. Eu disse e repito, em pouquíssimo tempo, o sistema mundial virou um verdadeiro caos. Isso acontece para Deus nos mostrar o quanto nós dependemos dele. O ser humano precisa entender de uma vez por todas que ele não é autossuficiente. Nós não somos autossuficientes. A pessoa pode ter muitos recursos financeiros, ter muitos bens, e o dinheiro traz uma falsa sensação de controle. Isso não existe. Nós, independente da nossa situação, nós somos totalmente dependentes de Deus e precisamos compreender a nossa fragilidade. Isso tudo também serve para quebrar a nossa arrogância. O ser humano por si só, ele é arrogante. O homem precisa entender que ele não tem o controle do seu destino. Deus está acima. Deus é quem determina. E essa situação também serve para mostrar o estrago. Observe bem, o estrago que o pecado lá no Éden causou no homem. Gênesis 3,17, Deus diz assim: maldita é a terra por tua causa, Adão. Aquilo que Deus havia feito de forma perfeita, de forma equilibrada, o pecado entrou, então causou desequilíbrio, estragou aquilo que havia sido criado de forma perfeita. E essa situação mostra exatamente o quão profundamente o pecado afetou o ser humano. E por último, e não menos importante, talvez mais importante, se isso for real na sua vida, essa situação que nós estamos vivendo nos faz desejar, nos faz ansiar a vinda de Jesus Cristo, a volta, a segunda vinda e a instalação do reino de paz e prosperidade que ele nos prometeu. Essa é a esperança daqueles que estão em Cristo. Pode acontecer hoje, como pode acontecer daqui a 1000 anos. Mas esse momento que nós estamos vivendo nos faz ansiar, nos faz desejar que este momento chegue logo, que Jesus Cristo venha, que Jesus Cristo instale o seu reino de paz e de prosperidade que ele nos prometeu. Essa é a nossa esperança. Olha para mim. Se você está vivendo uma vida como se não houvesse nada depois daqui, está errado. Está errado. A vida que hoje nós vivemos, ela não vai acabar aqui. Ela vai seguir depois que nós formos para o túmulo. E você pode viver neste reino de paz e prosperidade que Jesus Cristo prometeu, ou você pode eternamente morrer e ir para o inferno. Céu e inferno são realidades. Céu e inferno existem. Aqueles que vivem a sua vida para glorificar a Deus, que entregam-se a Jesus Cristo, que buscam caminhar na presença do Senhor, na presença de Jesus, experimentarão essa paz,
experimentarão esse reino de paz e prosperidade que foi prometido àqueles que crerem, àqueles que entregarem a sua vida a Jesus Cristo. Enquanto que a outra parte também é verdade. A Bíblia diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. O ser humano vai para lá de enxerido. O homem sem Cristo, ele está espiritualmente morto. Efésios capítulo 2, o homem sem Cristo está espiritualmente morto. E aqueles que passarem por esta terra, sem se reconciliar com Deus através de Jesus Cristo, eles experimentarão a segunda morte, que nós chamamos, que a Bíblia chama de morte eterna. É o homem que nasce em pecado, espiritualmente morto, passa por este mundo, não se reconcilia com Deus através de Jesus Cristo, então ele experimentará a segunda morte, porque já não haverá mais tempo de reconciliação. Ele não terá mais a oportunidade de se consertar com Deus. Então ele estará espiritualmente morto e viverá ou estará morto eternamente no inferno, lugar que não é para o ser humano. Então pense a respeito. Tudo isso que nós estamos vivendo serve para mostrar a nossa fragilidade, serve para mostrar a nossa total dependência de Deus. Viva na dependência de Deus. Entregue-se a Jesus Cristo, pois esse é o único caminho, esta é a única forma de você encontrar paz, de você estar passando por tudo isso e ainda assim permanecer em paz. Que Deus possa abençoar a sua vida. Pense a respeito de Deus, pense a respeito de Jesus Cristo. Deus te abençoe. No próximo vídeo, se o Senhor permitir, nós estaremos conversando sobre como permanecer contente apesar das circunstâncias. Deus te abençoe.